Sou Wagner Pereira Prazeres, advogado especialista em planejamento patrimonial e sucessório. Dê seu like, siga-me nas redes sociais, compartilhe esse vídeo e comente abaixo. Sucessão sem brigas. Por que o planejamento em vida preserva a harmonia familiar? Introdução. Conflitos sucessórios não começam no inventário. Eles nascem antes, na ausência de regras claras e de uma arquitetura de proteção que organize patrimônio, expectativas e papéis. O planejamento patrimonial e sucessório, quando feito em vida de forma técnica e personalizada, reduz incertezas, evita improvisos jurídicos no pior momento emocional da família e, sobretudo, preserva o bem mais valioso, a união entre os herdeiros. Este texto demonstra de forma objetiva e crítica como o PPS transforma potenciais disputas em consensos, combinando instrumentos jurídicos, governança e mecanismos de liquidez para uma transição ordenada e pacífica. Desenvolvimento. 1. O problema real. Por que as famílias brigam? Falta de regras sobre quem decide, quando decide e como decide. Avaliações divergentes de bens, imóveis, participações, obras de arte e pressões por venda. Condomínio da discórdia. A copropriedade forçada entre irmãos, sem acordo sobre uso, despesas e alienação. Ausência de liquidez para pagar impostos, custas e honorários, forçando vendas apressadas. Surpresas testamentárias e assimetrias de informação que geram sensação de injustiça. Sem planejamento, o inventário impõe prazos, custos e decisões litigiosas. Com planejamento, a família antecipa regras e garante previsibilidade. 2. A solução técnica. O que muda quando se planeja em vida, holding familiar e estrutura societária. Centraliza a gestão dos bens em um cadastro nacional da pessoa jurídica, convertendo bens indivisíveis em cotas divisíveis. Permite acordos de sócios, órgãos de governança e políticas claras de distribuição e reinvestimento. Minimiza o condomínio entre irmãos e profissionaliza a gestão. Acordo de sócios e protocolo familiar. Define critérios de entrada/saída de familiares na administração. Estabelece regras para avaliação e compra-venda de cotas, direito de preferência, valuation por laudo independente. Prevê mecanismos de resolução de conflitos, mediação e arbitragem e quórums qualificados para decisões estratégicas. Cláusulas protetivas nas cotas, inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade direcionadas, evitando diluição do patrimônio por dívidas, divórcios ou pressões externas. Usufruto e reversão quando cabível, assegurando controle e renda durante a vida dos patriarcas. Liquidez programada, seguro de vida com beneficiário estratégico para custos imediatos. Impostos, custas, partilha, evitando venda apressada de ativos. Reserva de caixa e política de dividendos para necessidades previsíveis. Educação, saúde, manutenção de imóveis. Governança e transparência, conselho de família, reuniões periódicas e prestação de contas, política clara de avaliação de ativos e de distribuição de resultados, educação patrimonial de herdeiros e plano de sucessão de lideranças, ferramentas complementares, doações em vida de cotas com reserva de usufruto e cláusulas, testamento como instrumento cirúrgico para lacunas específicas e não solução isolada, diretivas antecipadas e curatela planejada quando houver herdeiros vulneráveis. 3. Argumentos convincentes. Por que o PPS reduz conflitos? Reduz a incerteza. Regras acordadas em vida diminuem espaço para interpretações e litígios. Facilita a justiça distributiva. Cotas e políticas de compensação financeira equalizam diferenças entre bens não homogêneos. Profissionaliza a gestão. Separa a família de negócio/patrimônio, preservando relações afetivas. Diminui custo e tempo de transição. Evita o contencioso sucessório e seus efeitos colaterais. Alinha expectativas. Todos conhecem critérios e justificativas antes do evento sucessório. 4. Evidências concretas e exemplos práticos. Exemplo 1. 3 irmãos e 3 imóveis. Situação sem PPS. Copropriedade forçada. Divergência sobre vender/alugar. Impasse sobre investimentos e manutenção. Desgaste emocional e risco de judicialização. Situação com PPS. Imóveis integralizados em holding. Cada herdeiro recebe cotas proporcionais. Regras de avaliação por laudo. Direito de preferência. Dividendos conforme política definida. Administração profissional. Resultado. Decisões técnicas não pessoais. Exemplo 2. Patrimônio com ativo afetivo.
Sem PPS, imóvel de uso familiar vira foco de disputa. Quem fica, quem compra quem, por quanto. Com PPS, regras prévias de carimbo afetivo. Um herdeiro permanece com o bem, com compensação financeira em quotas ou caixa conforme laudo, consenso preservado. Exemplo 3. Heterogeneidade de perfis. Sem PPS, herdeiros com vocações distintas, um gestor, outro investidor conservador, outro desinteressado, colidem sobre estratégia. Com PPS, acordo de sócios prevê papéis e trilhas de carreira. Quem não quer participar da gestão recebe dividendos ou tem via de liquidez regrada. Redução de atrito por desenho institucional. Evidência prática. Escritórios especializados observam que estruturas com holding, acordo de sócios e liquidez planejada têm sensivelmente menos litígios sucessórios do que patrimônios mantidos em pessoas físicas sem regras. A correlação entre governança prévia e paz sucessória é robusta na experiência do mercado. 5. Perspectivas e pontos de vista diversos. Proprietários, patriarcas/matriarcas. Benefício: definem as regras do jogo em vida, asseguram valores familiares e destino do patrimônio. Risco percebido, perda de controle. Mitigação: usufruto, administração reservada e quórums qualificados asseguram comando enquanto vivos. Herdeiros: benefício, previsibilidade, transparência e equidade metodológica. Laudos, políticas objetivas. Risco percebido, engessamento. Mitigação: cláusulas de revisão periódica, métricas de desempenho e vias de saída regradas. Profissionais: advogados, contadores, gestores. Benefício: redução de litígios, eficiência tributária e contábil, continuidade patrimonial. Desafio: personalizar o desenho, equilibrar proteção com flexibilidade e educar a família. Sociedade e economia. Benefício: menos congestionamento do judiciário, conservação de ativos produtivos, continuidade de empresas familiares, responsáveis por grande parcela de empregos e PIB. Risco: estruturas mal projetadas podem concentrar poder e sufocar inovação. Antídoto: governança efetiva, conselhos independentes e revisão periódica. 6. Análise crítica. Objeções e contra-argumentos. Planejamento é caro/complexo. Resposta: o custo de não planejar tende a ser maior, somando tributos, custas, honorários e perda de valor por decisões forçadas. Estruturas modulares permitem começar simples e evoluir. Holding resolve tudo. Resposta: sem acordo de sócios, governança e liquidez, a holding vira apenas um CNPJ com problemas de CPF. A solução é sistêmica, não apenas societária. Testamento basta. Resposta: testamento raramente evita inventário e não resolve gestão, avaliação de ativos e liquidez. Útil como complemento, não como estratégia única. Vamos decidir depois. Resposta: decidir depois significa decidir sob luto, pressão de prazos, custos e desconfiança. Pior cenário para decisões racionais. 7. Checklist objetivo para uma sucessão sem brigas. Mapear bens, passivos e necessidades de liquidez. Definir objetivos, valores e princípios da família. Estruturar veículo societário, holding, quando fizer sentido econômico e jurídico. Redigir acordo de sócios/protocolo familiar com critérios de avaliação, quórums, papéis, dividendos, entrada/saída, mediação/arbitragem. Implementar cláusulas protetivas e, se necessário, curatela planejada/tomada de decisão apoiada. Atestar liquidez, seguro de vida, caixa, para eventos imediatos. Instalar governança, conselho de família, calendário de reuniões, prestação de contas, educar herdeiros, revisar a cada ciclo de vida ou mudança regulatória. Conclusão: sucessão sem brigas não é obra do acaso. É produto de desenho jurídico, governança e liquidez pensados em vida. O PPS bem estruturado converte bens indivisíveis em cotas negociáveis, transforma opiniões em procedimentos e substitui suspeitas por transparência. O resultado é objetivo: preservação do patrimônio, continuidade da estratégia e, sobretudo, manutenção de vínculos afetivos. Em última análise, planejar não é apenas organizar bens, é proteger relações. Quem decide em vida entrega aos herdeiros não só ativos, mas um caminho claro para administrá-los e permanecer unidos. Para mais informações e calcular o custo aproximado de um inventário para sua família, acesse wpp.adv.br. Até mais!